Bom dia, queridos irmãos. Bom dia com nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a graça do Senhor permaneça conosco neste dia. Que nossos corações possam levantar, se acordar do nosso sono, pensando em Jesus Cristo, pensando neste precursor. O precursor é o próprio Cristo, de uma nova aliança, Pai Celestial. Como esta Escritura é clara, está claro como existe céu, como está clareando este dia, que Jesus Cristo é o único precursor, sumo sacerdote de um novo pacto, de um novo concerto. A Bíblia Sagrada é doçura estas palavras conosco, com os filhos predestinados de Deus. Como é maravilhoso é nós encontrar estas palavras tão gostosas, maravilhosas, que existem nas Escrituras para confirmar esta aliança, esta nova aliança por Cristo Jesus, nosso Senhor. Examinando a palavra de Deus, nesta manhã deste dia, eu não ia até falar nada, não tinha plano de levantar hoje e falar a palavra de Deus um pouquinho. Mas fui despertado de novo por um versículo escrito na palavra de Deus aos Hebreus, livro do apóstolo São Paulo, aos Hebreus no capítulo 6. Capítulo 6, ele fala que Cristo, no final do capítulo 6, e no capítulo 4, 5, fala que Cristo é o sumo sacerdote do antigo pacto. Capítulo 4 tem um título disso aqui, e no versículo 14 diz: visto que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, a nossa confissão deste novo pacto, desta nova aliança, é Cristo. É Cristo. Olha aí o que está escrito no texto desse assunto, capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus. Quero continuar lendo aqui com esse texto e também no capítulo 6, nós lemos o seguinte:
No capítulo 6, versículo 17, está escrito: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Irmão, se é herdeiro da promessa, para que se preocupar? Em defeitinhos de nada, se nós queremos ponhar nesse ponto, aos herdeiros da promessa. Porque quem fez a promessa para mim, para você, para nós, foi Cristo Jesus. É Deus que fez a promessa. Não foi um homem. Certo? A imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Versículo 17, capítulo 6 de Hebreus. Se impôs com juramento. Então Deus jurou para que por duas coisas imutáveis. Olha, Deus não pode mentir. Deus não mente. O homem pode, mas Deus não. Eu posso, mas Deus não. Um homem pode, mas Deus não. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firmes consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Versículo 18 do capítulo 6 de Hebreus. 6 de Hebreus. Então, tenhamos firmes consolação e retenhamos esta fé imutável na palavra imutável de Deus, ponhando nosso refúgio em reter a esperança proposta, qual temos como âncora da alma. É brincadeira isso aqui? Não é brincadeira, é a alma. A minha alma tem que estar aqui, esperando nisso. A tua, a nossa. Segura e firme, que penetra até o interior do véu. Veja que coisa tremenda esta palavra. Agora o versículo 20. Pode pôr esse título aí. Se você pôr no ar esse aqui, né? Você põe esse título aqui que eu vou ler, o versículo 20. Pode colocar o versículo 20 junto aí de Hebreus capítulo 6. Capítulo 6, verso 20. Capítulo 6, verso 20. Onde Jesus, agora os teimosos querem pôr um homem, pode ser um bom homem, poderoso homem, como precursor da primeira ou da segunda vinda, mas não fala, não temos precursor da segunda vinda no seu próprio Cristo. Onde você me prova, irmão leal? Está aqui, versículo 20 do capítulo 6 de Hebreus. Pode pôr isso aí, né? Onde Jesus, nosso precursor, a única vez que eu achei aqui no Novo Testamento, agora esta palavra, o que tem essa palavra que me veio nesta manhã, esse versículo aqui, veio nesta manhã por causa desse versículo aqui que eu estou falando essas palavras esta manhã. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus é o próprio precursor nosso.
nosso precursor. Está aqui, ó. Onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus por isso. Aleluia. Cristo, Ele mesmo é o nosso precursor. Então não existe um homem nenhum que seja o precursor desta nova aliança. É Cristo mesmo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Hebreus capítulo 7 ainda continua falando. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. O sacerdócio, está escrito aqui, mas o versículo, capítulo 7, versículo 22, quero ler ainda aqui. Vamos ler aqui. Jesus fala de novo aqui no versículo 22, Gené. É tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Jesus foi feito fiador, versículo 22. Vamos ler o versículo 21. Mas este, quem é este? Com juramento, por aquele que disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jurou Cristo. Verso 22. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Glória a Deus. Jesus foi feito fiador. Isso é maravilhoso. Estas palavras. Jesus foi feito fiador de um novo pacto, de um concerto novo. Então não temos que teimar com a palavra de Deus. Não existe isso. Então, Jesus, aqui no capítulo 6 ainda, no versículo 1. Nós vamos voltar para o Hebreus 1, um pouquinho aqui, irmãos. Havendo Deus, Cristo como Filho de Deus, olha o texto, é superior até os anjos. Não existe anjo maior do que Cristo. Os anjos celestiais, aqui está escrito. Nenhum deles é como Cristo. Eles são ministros, são todos eles espíritos ministradores. Versículo 14 de 1 de Hebreus. Enviados para servir a favor daqueles que hão de dar as promessas, a salvação. Herdar a salvação. Versículo 14 do capítulo 1. Mas vamos ler o versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos profetas, pelos profetas. Deus falava pelos profetas. Mas nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, Cristo é tudo. Quem constitui o herdeiro de tudo
verso 2. Por quem fez também o mundo? Quem fez o mundo? Por ele. Todas as coisas foram feitas. Vale a pena confiar e confessar isto. Cristo primeiro. Tudo. Sendo resplendor, o qual, sendo resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo e por a purificação dos nossos pecados, do meu, do teu, do você, de nós tudo, do salvo, daqueles que estão predestinados, purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que os anjos, porque a qual, então aqui está falando dos anjos, ele herdou, foi feito, né? Ele que purificou nossos pecados, não foi nenhum anjo. Os anjos estão lá prontos a servir, a obedecer a Jesus Cristo. Tanto anjos celestiais, serafins, todos a majestade que está no céu, milhões e milhares de anjos. A Bíblia diz que tem milhões e milhões e milhares de anjos que estão lá. Eles estão sujeitos ao amor, porque Cristo, ele é o sumo sacerdote de uma nova aliança. Ele é quem pôde, é o leão da tribo de Judá que pôde abrir, falar com João, não chores, aqui tem alguém, tem o leão da tribo de Judá que abriu, que venceu para abrir os selos. Glória a Deus. Então nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso precursor. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ontem, hoje e eternamente. Glória seja o nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Então não tem outro, meu irmão. Não existe outro. Ele é o fiador. No versículo 28 do capítulo 8 de Hebreus, veja bem, fala, capítulo 8, versículo, vamos ler um pouquinho do capítulo 8. Qual é o texto do capítulo 8? O antigo pacto é um símbolo. Não fique com coisa antiga, meus irmãos. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é o mediador de um pacto melhor e eterno. Olha o texto. Aleluia. Então nós lemos aqui no capítulo 8, no verso 8, portanto, repreendendo, bom, versículo 7, porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, verso 8, repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto.
não segundo o concerto que eu fiz com seus pais no dia que o tirei pela mão da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. E eu para eles não atentei. Não permaneceram naquele meu concerto. Versículo 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia que eu tomei pela mão para tirar da terra do Egito, como não permaneceram no meu concerto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Verso 10, segurança, segurança agora aqui, ó. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei nas minhas leis os seus entendimentos. Depois que você entende a Bíblia, você busca sabedoria para entender as Escrituras, você não tira, ninguém tira de você mais aquilo. Não adianta, a palavra de Deus ela fica ali, ela fica um marco dentro da alma. Junta-se medulas, como diz lá em Hebreus também, capítulo 4, verso 12, não me foge a memória, 12, verso 4, aqui está escrito: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis dos seus entendimentos e seu coração as escreverei e lhes serei por Deus, e eles me serão filhos. Está escrito dentro do coração. Com o sangue de Jesus Cristo está escrito dentro do coração do filho. Ele não pode negar a Bíblia. Se você ficar negando as Escrituras e ouvir o teu homem, um homem apenas, cuidado. Aí se transforma numa cegueira. Cegos guiando cegos. Você sabe para onde vai, né? É duro isso aqui? É duro, mas cegos guiando cegos, cai no precipício, cai para o buraco. Então, se olhe para a Bíblia. Deixe de estar crendo em homens. Pode ser ter um bom homem, melhor homem. Creia na Bíblia. Certo? Aqui está. Deus não atentou para aquele povo. Morreram muitos lá. Mas aqui diz que Deus vai atentar para nós, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porém nas minhas leis dos seus entendimentos e no seu coração escreverei, e lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. E não precisa ensinar muito, não. Aqui diz que não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: você conhece o Senhor, irmão? Você conhece a Bíblia, irmão? Você conhece? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso com suas iniquidades. Deus é misericordioso comigo, com você. Ele está olhando ali e não fomos destruídos, porque suas misericórdias são novas cada manhã. Serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados, e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, verso 13, confirmando o que eu estou falando, um novo concerto. Verso 13 do capítulo 8, um novo concerto. Se envelheceu o primeiro, passou da lei. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de desaparecer, de acabar. Então, velho concerto, acabou. Jesus Cristo veio e trouxe um novo concerto, uma nova aliança. Aleluia. Então,
nós estamos firmes nisto. Cristo é o nosso verdadeiro concerto sacerdote que está no céu. Esse sumo sacerdote está no céu, ele intercede por nossas fraquezas. Ele intercede por nossas fraquezas, visto que temos um grande sacerdote, Cristo, superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Capítulo 4, versículo 14. Ele é anterior, ele é superior ao outro pacto, ao antigo, ao sumo sacerdote do antigo pacto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, tenhamos firmemente a nossa confissão. Versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou sem pecado. O único que não pecou foi ele, o resto tudo nós pecamos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus entrou por você, por mim, e disse: agora teu pecado, se você crê em mim, será limpo. Consciência do mundo leal, limpa esta consciência. Que Satanás disse que você não está perdoado. Deus me disse para mim na minha juventude, quando eu estava em aflição em 63, sem conhecer este pacto. O diabo veio e disse para mim: agora você vai para o inferno, vou te levar para o lago de fogo. Mas uma voz dentro de mim, uma voz por fora também falou, uma profecia naquela hora. Para o inferno irá o diabo com seus anjos. Mas para você, ou para os meus filhos, as minhas ovelhas, estão em minhas mãos, Satanás. E Satanás não tem poder, porque o sangue de Jesus veio para nos limpar da má consciência. Limpar da nossa má consciência. Então ele é o nosso sumo sacerdote. Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, mas as coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons, sacrifícios pelos pecados, possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta causa deve ele, tanto pelos nossos, pelo povo, como também por si mesmo, para fazer oferta pelos pecados. Então, ninguém para si toma essa honra. Ninguém toma para si mesmo essa honra, senão ao que é chamado por Deus como Arão. Cristo se glorificou a si mesmo para fazer tanto sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe diz: tu és o meu filho e hoje te gerei. Então nós somos filhos gerados pela palavra. Como disse São Pedro, gerados, um novo pacto. Esta é uma geração que Deus fez para conosco. Ele gerou nós para sermos libertos de todo o mal. Então, Deus que abençoe essas pessoas que podem pegar a Bíblia e ler sem medo. Não tenha medo, não precisa julgar ninguém, nós não temos que julgar ninguém. Quem nos julga é a própria Bíblia. Jesus disse: as minhas palavras o julgará no último dia. Então,
nós estamos caminhando nesse novo caminho, nesse novo pacto de Cristo, que Ele resgatou-nos pelo seu próprio sangue. Só Ele pode, dos céus, nos ajudar nesta hora, nesse dia. Aleluia, Jesus. Nós oramos para que o Senhor confirme estas palavras ao Senhor do céu e da terra, aos corações dos filhos predestinados de Deus, porque para isto Jesus entrou. Para isso Jesus entrou, Deus enviando o seu Filho para trazer esta vitória, morrendo por nós na cruz do Calvário, abrindo, rasgando este véu de cima para baixo. No Calvário ele disse: está consumado, está consumado. Agora Jesus Cristo está vindo para nos buscar, Senhor. Não põe um homem como precursor da segunda vinda, que não existe. Mas no capítulo 6, versículo 20, né, está escrito: Cristo é o nosso precursor, que entrou por nós para garantir este pacto novo. Então, Senhor, está em tuas mãos nós nesse dia, nossos passos. Guarda o teu povo, os teus obreiros verdadeiros que pregam essa verdade, que não pode negar as Escrituras por nada. Senhor, confirma tua misericórdia para conosco nesta manhã. Não retire de nós o teu Espírito Santo, mas aumente a nossa fé. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos essas bênçãos por todos os que estão necessitados, enfermos, fracos na fé. Olhe para Jesus e ame o teu irmão. Não abandonemos aonde Deus nos trouxe para congregar. A Bíblia diz: não abandone a vossa congregação. A própria Hebreus. Não abandone, tenha um lugar, tenha um verdadeiro pastor no teu lado para te dar ceia. Levante a mão para o céu, agradece por isto. Se eu não posso fazer isso, não tenho esse chamado, agradece pelo seu pastor, por aquele que o Senhor está usando nesse pacto novo. Não vamos colocar qualquer coisinha, irmãos. Qualquer coisa. Não temos que falar qualquer coisa de ninguém. A única coisa que nós temos que ser é amar um ao outro. A Bíblia diz que Deus é contra a injustiça. Ele ama a justiça e aborrece a iniquidade. Então a graça veio para salvar aqueles que amam a palavra, se arrependem e se achegam para Deus. Então Deus se achegará para nós e vamos vencer o inimigo e alcançar a vida eterna. No nome santo de Jesus Cristo, eu peço essas bênçãos para nós todos nesse dia. Em nome de Jesus. Então, fica este verso, né? Capítulo 6, versículo 20. Se é possível, até põe aí. Cristo é o nosso precursor desta nova aliança. Amém, Senhor. Amém, amém.